E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. No Fisioterapista de hoje, a gente vai dar uma carona pro atual presidente do CREFITO, agora no ano de 2024, que é o Rafael Ferres. Vamos literalmente dar uma carona para ele, que ele vai precisar ir pro aeroporto e calhou de ser no mesmo horário que a gente tinha marcado. Então tô indo lá buscar ele agora lá na sede do CREFITO 3 aqui em São Paulo. E a gente vai conversando com ele até o aeroporto. Bora nessa carona? E aí? Fala, meu irmão. Tudo certo, bicho? Como Tudo você tá? bem? Tranquilo? Tranquilo, pô. E aí, como Bora tá? lá que eu não quero que você perca seu voo. Imagina. Pô. Ó, já deixei aqui, ó, já estão gravando, já tá funcionando. Já avisei pra galera que tô levando você no aeroporto. Ótimo. Então, ó, eu tô cumprindo minha parte. Motorista diferenciado. Não, você sabe que depois que eu voltei a fazer o fisioterapista, eu já fui buscar o Guto no aeroporto, já fui buscar o Darlan no aeroporto e agora tô levando você pro aeroporto. E agora os caras não estão pagando a viagem, né? Pelo amor de Deus, hein? Não, os caras pagam com informação, pô. Pô, vocês já ajudam demais, cara. Pô. Mas obrigado pelo convite aí, pela oportunidade. Imagina, Estar cara. com vocês aí. Eu que agradeço aí. Se apresenta aí pro pessoal aí, fala quem você é, o que você já fez. Vamos lá. Bom, eu sou o Rafael Ferres, sou fisioterapeuta de formação, né? Mas na minha área de atuação ela acaba sendo a gestão, né? Na área da indústria, do comércio, e mais recente na área educacional. Estou como presidente do conselho, né? De 2021 até 2025. Estamos nesse desafio aí, né? De fazer a gestão pública agora, frente do conselho. Mas com os parceiros a gente consegue, né, com as parcerias, com os profissionais engajados, a gente consegue fazer de forma mais simplificada as coisas. Facilita um pouco, né? Facilita. Sempre ajuda, né? Toda ajuda é bem-vinda, né? E tem muita gente boa também, né? Você pensa assim, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, paulista, brasileiro, assim, ele é o melhor do mundo, né? Nós temos uma referência dos profissionais no Brasil muito boa, então nada mais justo e estratégico que os CREFITOs, né, o próprio COFITO, utilizar esses profissionais para ajudarem, né, a crescer a categoria, sempre trabalhando em conjunto, né? Essa é a máxima que a gente assim, trabalha, sabe? Boa. Nossa ideia hoje aqui é falar sobre o CREFITO. Legal. Né? Principalmente sobre o CREFITO. Acho que nada melhor que a gente começar a falar o que é o CREFITO. Explica um pouquinho assim, porque ainda tem dúvida, né, no modo geral, o que é o CREFITO, né? Tá. Então vamos lá, nós somos então um sistema, né? Um sistema de conselhos. Então tem um conselho federal, o COFITO, e os conselhos regionais, os CREFITOs. O conselho federal ele tem a função de normatizar, né? Então de dizer o que a gente faz, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer perante, né, a nossa regulação profissional. E os CREFITOs eles aplicam a legislação, né? Então eles fazem o possível para que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional cumpram aquilo que a gente chama de exercício profissional, que é o dia a dia do profissional, é o que ele faz, etc. E dentro da nossa visão enquanto gestão, o CREFITO ele tem a função de combater aquilo que atrapalha também o exercício profissional. Então, por exemplo, as invasões de outras profissões na fisioterapia e terapia ocupacional, aquilo que atrapalha, de repente, eu quero solicitar um exame, o laboratório não aceita, então pra gente isso atrapalha o exercício profissional. Então é uma questão de fiscalizar o exercício profissional de uma maneira mais ampla. Então essa é a função dos CREFITOs, né? Então sempre estar olhando para a sociedade, olhando para o profissional para defender o exercício profissional do fisioterapeuta da forma mais qualificada possível. E atualmente o Rafa é presidente do CREFITO 3, né? 3, isso. E por que tem CREFITO 1, 2, 3? Como que funciona isso aí? Agora nós estamos chegando no 20º, né? No 20, né? No 20? Quais estão sendo criados? Estou por fora dessa eu também não sei especificamente quais são, mas se eu não me engano é Amazonas, né? Vai ser criado mais dois, mais então. 2. Goiás, se eu não me engano, Amazonas. Que era até o 18, né? Então até o 18. Então assim, quando se cria, lá em 75, se cria o sistema COFITO-CREFITO, como eu disse anteriormente. Então, quando se cria o COFITO, você tem um federal. E aí se discute, mas como que nós vamos regionalizar esses conselhos, né? Os conselhos regionais de fato? Então se cria 1, o 2, o 3, o 4,
E aí se criam esses conselhos iniciais. Para se ter ideia, o Crefito 10, que é de Santa Catarina, em algum momento da história, ele já foi Crefito 3. Santa Catarina já teve com São Paulo. Então, já era na mesma região. Era na mesma região. E aí você, com o tempo, é o que está acontecendo hoje. Por exemplo, Goiás era Crefito 11, junto com Brasília. Então, com o passar do tempo, vai se tendo condições econômicas de se fazer conselho, de se desmembrar os conselhos, aí vão se criando os novos conselhos. Obviamente que isso tem os pontos positivos e negativos, mas é importante para os profissionais porque você tem diferenças regionais, né? Você imagina Santa Catarina e São Paulo. Imagina o quanto desfavorecido seria Santa Catarina se hoje o Crefito ainda fosse em São Paulo, né? A nossa sede em São Paulo, etc. E tem para a própria gestão, né? Cuidar do tamanho desse todo, né? São Paulo por si só, hoje acho que aglomera a maior parte de profissionais, né? No Crefito 3, né? Aglomera. A gente tem mais de 100 mil profissionais hoje no estado. É um grande município, um município de médio porte, né, hoje, vamos dizer, né? E você tem ali um terço, um pouco menos aí de um terço de profissionais do Brasil aqui no estado de São Paulo, porque nós estamos chegando a quase 400 mil. Quase 400 profissionais no Brasil. E 100 mil só no estado de São Paulo. Um pouquinho mais de 100 mil no estado de São Paulo já. Nossa, então é muita gente. Se não criar, né, as regiões mesmo, fica muito difícil. São Paulo tem 645 municípios, né? São quase 45 milhões de habitantes. Então, a própria divisão populacional do Brasil, ela já é concentrada no estado de São Paulo. Né? E assim, acredito que dificilmente seja diferente com relação à fisioterapia. A gente são milhares de profissionais inscritos por ano, né? No estado de São Paulo. Então, sempre você tem um aumento e esses profissionais acabam, inclusive, trabalhando em outros lugares, né? Vocês mesmos, né? Dão curso direto nos lugares, tem todo um processo de trabalhar em outros estados, justamente porque São Paulo ele acaba tendo um ambiente como tem uma quantidade de formação, de número de profissionais formados, você também tem um desenvolvimento da profissão mais acelerado, isso é natural, né? Não é porque é São Paulo, é porque tem um número maior de profissionais, né? Você falou que a gente tem muitas inscrições todo ano. A gente tem uma noção do contrário? Quantas baixas de Crefito a gente tem mais ou menos? Não sei te precisar esse número. Me veio essa curiosidade agora. Mas a gente sempre tem um número maior de profissionais, muito maior. Até porque, do ponto de vista de arrecadação, ela sempre aumenta, né? Ela não diminui, ela sempre aumenta e se muda, né? Se aumenta, o preço é pouco, né? O aumento, né? Anual. E você tem uma considerável sempre anual. Então eu acredito que tenha poucas baixas. Assim. Eu vou até pegar esse gancho que você deu aí de arrecadação, porque, cara, é impressionante como é o que eu mais vejo o pessoal reclamar, de pagar e não ter nenhum benefício, né? Sim. E um pouco desse problema, né, dessas reclamações, é porque até as pessoas confundem um pouco o papel de cada instituição, né? Então, de cada órgão ali do Crefito, da associação, do sindicato. E aí, às vezes, ela espera uma coisa do Crefito e talvez não é justamente o papel central do Crefito. Sim. E ela se sente meio abandonada, né? Você consegue diferenciar um pouquinho pra gente, assim, os papéis de cada órgão, assim? Tá. De forma bem específica, né, nós temos 3 grandes órgãos, né, 3 grandes entidades, assim, né, majoritárias. São os sindicatos que representam o trabalhador, então as questões para direitos e contextos trabalhistas, as associações que têm uma representação de finalidade que ela foi constituída, e aí normalmente essa finalidade ela é de representação profissional, por exemplo, uma associação que representa as empresas de fisioterapeutas do estado de São Paulo. Não existe essa associação, eu estou criando um exemplo aqui. Ela tem uma função de representar as empresas de fisioterapia do estado de São Paulo. E o Crefito ele tem essa função que a gente já comentou, de fazer a fiscalização profissional. Entretanto, a gente sempre, quando a gente pensa nessa lógica, que é uma demanda concreta mesmo dos profissionais, e nós entendemos que é legítima, porque é possível a gente reverter benefícios para o profissional com projetos que o Crefito ele pode constituir.
Por exemplo, só em 2023 a gente devolveu 6 milhões em anuidade. Isso representa 10% da nossa arrecadação. O profissional, através dos nossos parceiros, aí eles podem acessar pela área exclusiva, eles receberam em descontos dos parceiros do Crefito todo ano 6 milhões. Então, assim, pra gente é um número bem expressivo. O primeiro ano de gestão nosso a gente conseguiu 1 milhão e pouquinho. Então a gente foi trabalhando e chegamos nos 6 milhões. Quem sabe a gente avança mais. Hoje o profissional, por exemplo, ele tem benefício direto, além do acesso à escola corporativa, através do Crefito Educa, das palestras que a gente tem toda quinta e agora todo sábado, que são conhecimentos técnicos científicos produzidos pelas nossas câmaras técnicas. A gente tem toda a área exclusiva remodelada com sistema de emissão de documentos e agora sistema de prontuário. Então o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional do estado de São Paulo, isso é exclusivo para quem está registrado no Crefito 3. Tem um sistema de prontuário dentro da área exclusiva. E o que é interessante isso? Não é simplesmente dar um sistema de gerenciamento de relação de cuidado, mas a lei de prontuário, ela mudou. Hoje a lei de prontuário, ela exige que você tenha um sistema e uma assinatura validada pela legislação para você conduzir aquele preenchimento de prontuário. Isso não é Crefito e Cofito, é uma lei de prontuário eletrônico lá de 2018. O que o Crefito 3 fez? Ele pensou assim, os profissionais, se forem contratar um sistema, vão gastar 100, 120 reais no mínimo por mês. Vamos fazer um sistema aqui. Então a gente demorou para esse sistema ser feito, mais ou menos 1 ano e meio. E hoje ele está funcionando e tem já centenas, aí que nós lançamos recentemente, centenas de profissionais utilizando. Então para a gente, por exemplo, é uma forma de através de projetos, devolver esse valor que o profissional paga, que é um imposto, né? Que não tem jeito, né? A anuidade ela é um imposto, sempre vai ter que ser pago, né? Que é a forma como que a lei determina que os conselhos sejam financiados. Não só o nosso, mas da medicina, da enfermagem, a OAB, enfim. Eu gosto de usar como exemplo, assim, para ajudar a reforçar a importância do porquê que a gente paga, né? Que muitas vezes a galera fica querendo não pagar, né? Imagina, você paga o Crefito primeiro para você garantir que ninguém vai exercer sua profissão sem poder. Então, para você garantir que só fisioterapeutas realmente vão exercer sua profissão. E quando cada profissional de saúde paga o seu conselho, você está garantindo que todos os outros vai acontecer a mesma coisa. Então, se só médicos vão poder exercer medicina, você tem certeza que você chega no consultório, a maior chance é de ter um médico lá dentro. Não é um cara que está fingindo ser médico. Então, a gente paga por uma profissão e acaba tendo esse benefício, que é usar todos os conselhos regulando as coisas e fazendo com que não seja qualquer um que possa chegar e exercer, igual teve até o deputado que tentou fazer a lei lá de tirar diploma, tirar os conselhos, a regulação toda. E aí é uma bagunça, né? Imagina, todo mundo se autorregulando. Eu ter que ir atrás de cada nome de cada pessoa que eu vou no consultório para saber se realmente o cara ia ser muito mais complicado, né? Então esse é um dos benefícios da gente pagar, né? E você imagina solto, né, cara? Qualquer um poder cuidar de uma pessoa, qualquer um. Você imagina alguém que lá decidiu trabalhar com massagem, né? Estou aqui até para brincar com polêmica e tal. Vou fazer fisioterapia. Cara, vou me anunciar como fisioterapeuta. Porque assim, a gente não entende a importância do conselho. Em suma, assim, tudo que a gente convive hoje de direitos e prerrogativas foi conquistado a partir do sistema Cofito-Crefito. Então, se hoje a gente pode ter um consultório, uma clínica sem um médico mandando na gente, é porque o sistema Cofito-Crefito conquistou. Se hoje a gente pode fazer um atestado, laudar alguma coisa, ter espaço em concurso público, ser docente numa faculdade, sabe, fazer gestão de serviço, é porque o sistema Cofito-Crefito teve lá. Óbvio que tem os erros. Todo lugar, toda gestão pública ou privada, ela tem seus erros e seus acertos, né? O importante é a gente sempre lembrar o legado. Porque os conselhos, a história quando a fisioterapia e a terapia ocupacional, né? E quando eu falar uma ou outra profissão é para as duas, né? Quando a fisioterapia foi regulamentada, lá em 69, se criou um profissional de nível superior. O que é o fisioterapeuta? Perante a legislação, ele é profissional de nível superior porque ele é complexo, ou seja,
não é fácil ser fisioterapeuta, você tem que estudar há 4, 5 anos, e aí você tem as pós-graduações, você tem os mestrados, doutorados, enfim. Nós somos complexos para se formar e nós temos ampla atuação. Isso inclusive nos caracteriza como profissionais liberais. Aí você imagina, quem que vai fiscalizar esse profissional? Nós vamos deixar para o Conselho de Medicina fiscalizar a gente, dizer o que a gente pode ou não fazer? Nós vamos deixar para o Conselho de Enfermagem, o Conselho de Psicologia, ou vamos deixar para o Ministério da Saúde? Não, nós temos que ter o nosso sistema que contenha os nossos profissionais, e esses profissionais, olhando para a base, olhando para o dia a dia dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, dizerem, olha, vamos seguir por aqui, vamos fazer isso, vamos normatizar isso daqui, e por aí vai, né? Então, assim, a gente tem um conselho, existiu o sistema COFIT-CREFITO, nos ajuda muito, é o que você falou, a preservar a nossa identidade profissional e também a conquistar novas coisas. Nos últimos 3 anos, nós conseguimos na justiça, porque a medicina, e aí eu estou falando a medicina, é um grupo pequeno de médicos, não é a medicina em si. Com algumas entidades, ajuizaram contra a acupuntura, contra a terapia por onda de choque, contra diagnóstico por ultrassom, contra a toxina botulínica, contra a prescrição de órtese e prótese. Aí eu não estou querendo nem entrar na seara da evidência, né? Nós ganhamos todas essas ações. Por que o fisioterapeuta hoje pode prescrever uma órtese e prótese? Pode fazer um diagnóstico? Porque o sistema COFIT-CREFITO defendeu, regulou para ele fazer e defendeu para que ele pudesse continuar fazendo. Então é dentro desse cenário que a gente acaba organizando a profissão, tendo entidades competentes. E aí eu sempre brinco, né? Que gestão ruim, a gente tem um mecanismo para trocar, que é a eleição. Chega a eleição, a gente faz um questionamento se foi bom ou ruim. Porque a gente precisa preservar as entidades. Né? Eu sempre gosto de dizer isso. A gente não pode dizer assim, vamos acabar com o COFIT-CREFITO. Tá bom, nós vamos entregar a profissão para quem regular. Exato. Alguém vai pegar isso, né? Então, mas eu acho que o sistema ele está fortalecido. Eu acho que os profissionais eles estão se apropriando e conseguindo se conectar mais também. Enfim, olhar para frente e sempre melhorando, né? O que pode, né? O que a gente pode construir. Às vezes, assim, a pessoa pode não concordar com o modelo total da coisa, assim, mas as outras propostas de modelo que surgiram até hoje foram piores, né? Então, assim, teve a PEC 108, que queria acabar com a obrigatoriedade de você se inscrever no conselho. Então, ia ter profissional que ia querer se inscrever, outro não. Então, uma parte ia ser regulada, outra não ia ser regulada. Teve gente que quis transformar de um órgão público para um órgão privado, que também não faz muito sentido, né? Então, às vezes, não ia ser nem um fisioterapeuta que ia estar à frente do órgão privado e eu ia ter que pagar do mesmo jeito, talvez até mais, porque é o que tem de acontecer no serviço privado. Então, ou indicação, né? Vem uma indicação, né, de alguém. Um cargo de confiança. Então, assim, pode não ser um modelo ideal, mas tem funcionado, tanto que a gente vê a evolução da nossa profissão. Sim. Né? Então, assim, realmente, é o que você falou, a gente precisa aí agora ver as gestões. Então, por isso tem que estar sempre atento. Né? Então, se vai ter eleição no CREFITO, as pessoas têm que deixar meio de lado, não quer prestar atenção. Não, faz sua parte. Ou vota, por exemplo, eu vou votar porque é meu amigo. Não, você tem que votar no que está sendo proposto, não em quem está concorrendo. Exato, a gente tem a proposta, ver o que faz sentido para você, né? E porque você pensa para o futuro da fisioterapia, da terapia ocupacional, e vai lá e vota, né? Então, elevar a crítica, né? A gente precisa ter. E outra, né? Quando a gente tem um sistema que é formado por nós, profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, você tem um acesso maior a essas pessoas. Então, por exemplo, aqui nós estamos num canal que ele é direcionado para fisioterapeutas. É óbvio que outras pessoas consomem o conteúdo, mas ele tem um direcionamento. É muito mais fácil você ter uma disseminação, uma conexão com contato, enfim. Então é bem interessante isso, né? Eu acho que estamos evoluindo, né? Mas precisa da organização e da criação de uma cultura que o profissional também esteja a par da construção, né? Muito tempo também os conselhos, e não é só o nosso, mas os conselhos em geral das outras profissões sempre ficaram muito distantes, né? E isso prejudicou um pouco a conexão. Mas a gente tem que sempre lembrar que com o desfinanciamento, por exemplo, dos sindicatos, não melhorou.
a defesa do trabalho. Ao contrário, só piorou. Então hoje algum fisioterapeuta que depende de repente de uma defesa sindical, ele não tem, ou tem uma dificuldade enorme para ter. Exatamente. Né? Então a gente precisa pensar, né? Não é possível que os nossos problemas, os problemas dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, eles são coletivos. A gente convive, a maioria das pessoas convive com abuso de operadora de saúde, né? com problema em precificação, com abuso de repente de um gestor lá num serviço, e aí eu não estou dizendo fisioterapeutas, estou colocando questões em gerais. Então assim, se a gente convive com os mesmos problemas, por que a gente está buscando formas individuais de resolver? Exato. É simples, assim, a gente precisa se organizar e tomar um rumo unificado, né? Trabalhar em bloco, né? Construir em bloco. A política ela precisa ser construída assim. Né? Vou só voltar um pouquinho, porque a gente foi juntando, né? juntando. Porque eu queria fazer um comentário de uma coisa que a gente estava falando lá, CREFITO, associação, sindicato, né? E desse sentimento das pessoas que elas pagam o CREFITO, e como você falou, hoje talvez ela não pague o sindicato, então ela não tem essa sensação de abandono pela instituição, né? Mas é legal ressaltar que se a gente for ver uma questão mais educacional, provavelmente partiria mais das associações, e o CREFITO tem feito isso, né? De trazer o fisioterapeuta, promover eventos, promover aulas, formações, né? Então isso é legal do CREFITO pegando uma parte ali que talvez nem fosse tanto da sua alçada e promovendo, ajudando nesse desenvolvimento, né? E por um outro lado ali também, até na parte sindical, trabalhista, a gente tem visto o CREFITO se envolver em algumas demandas, né? Principalmente essas demissões em massa que a gente teve nos últimos anos. Então, acho que é interessante as pessoas olharem com mais cuidado, com mais carinho até para os CREFITOs e não serem tão agressivas, assim. Olhar um pouquinho mais com cuidado para o trabalho que vem sendo feito. E aí eu falo aqui sem como fala? Sem viés ou sem nada, porque a gente está aqui falando da gestão do Rafa, mas eu tenho o mesmo vídeo com a gestão anterior, o Zé Renato, então vocês podem ver o vídeo lá. Inclusive as perguntas são bem parecidas, né, que é pra gente poder ter essa coisa assim. A minha ideia é sempre que a gente tiver gestões novas, a gente dá espaços para gestões, até para os fisioterapeutas poderem conhecer, né, o pessoal que está cuidando da nossa profissão aqui na nossa região. Então esse tipo de trabalho que eles fizeram, né, nesses últimos anos é muito legal, de não abraçar só ali estritamente o CREFITO, mas dar um certo suporte para o profissional nessas questões que estão um pouquinho abandonadas, né? E assim, eu acho que o grande propósito que a gente tem na gestão, na verdade, é aproximar o CREFITO do profissional. E como que a gente aproximou o CREFITO do profissional? O CREFITO, ele passando a perguntar para o profissional quais são os problemas. Porque, em geral, a nossa grande questão é que o CREFITO, ele não pode achar que ele sabe o que está acontecendo. Ele tem que perguntar para o profissional. Ele tem que dizer, trazer o profissional para o centro, como paciente, né? A gente cuida do paciente, a gente pergunta para o paciente o que está acontecendo, qual é o objetivo terapêutico dele. Qual é a queixa principal? A queixa principal, isso mesmo. Então é o mesmo desenho, a gente tem que fazer para o profissional. Por isso que o CREFITO ele faz essas operações de interior, de visitar os profissionais do interior, do litoral, faz esse trabalho também, obviamente, na capital e na região metropolitana, mas centralizando aqui, por exemplo, São Paulo, a gente tem essas 4 novas unidades, uma em cada zona. Hoje eu tenho o CREFITO Zona Norte. Então, eu, profissional, que estou ali na Zona Norte, eu estou com um CREFITO próximo, de repente para fazer uma reunião para organizar os profissionais locais. De repente, tem um problema, preciso ir lá no CREFITO. Enfim, assim, eu acho que é justamente essa lógica de conexão, né? Mas assistem um vídeo do Zé também, bom vídeo. Eu assisti na época também, já para pegar umas informações, mas o meu vai ficar mais legal, tô brincando. Não, o bom tô brincando, Zé, um abraço. Não, é quando a disputa é para ficar melhor, cada vez melhor, aí é super bem-vindo. E todo mundo deixa legado. A gente tem que, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, nós temos que aprender a valorizar quem já passou pelos lugares. Isso é uma coisa que a gente não valoriza história. Pra a gente conviver hoje, né, nós estamos aqui hoje gravando um vídeo, sabe, num ambiente super interessante, com um canal, com Ives, enfim.
a gente precisa lembrar que tudo que a gente está convivendo hoje é fruto de alguém que lutou, e no passado foi mais difícil que agora. Né? Então assim, eu gosto sempre de reconhecer, faço as brincadeiras obviamente, mas sempre reconhecendo quem passou, porque não é fácil também, né? Não é fácil ser professor, não é fácil ser fisioterapeuta da base, ter a tua clínica, ter o teu consultório. Então a gente sempre tem que valorizar quem passa por esses lugares, né? E enaltecer, né? Que é o que a gente, enquanto conselho, tenta fazer, sempre valorizar esses profissionais. Com certeza. Você falou uma outra palavra aí no meio do caminho que foi plano de saúde. Plano de saúde. Que é outra briga do fisioterapeuta, né? Fisioterapeutas versus planos de saúde. Como o CREFITO tem alguma ação nesse sentido? Como que o CREFITO tem tentado ajudar profissionais com planos de saúde e essas tratativas aí? Tá. Vamos lá, então assim, o CREFITO, ele não tem o que a gente chama de jurisdição, que ele não tem uma autonomia para, por exemplo, multar uma operadora de saúde. Ele não tem autonomia para chegar lá e falar assim, olha, esse preço está baixo, pode aumentar. O CREFITO, ele não tem essa autonomia. Que a galera chega lá e comenta e fala assim, pô, a operadora está pagando R$2, o CREFITO não faz nada. Se a gente pudesse, é claro que nós faríamos. Nós ganhamos ação judicial contra o Fleury, o Lavoisier, que são grandes laboratórios, imagina contra a operadora, mas nós não temos jurisdição sobre isso. O que a gente faz? Não é porque não tem jurisdição que a gente não trabalha. Então nós criamos uma Câmara Técnica de Saúde Suplementar nessa gestão, e essa Câmara Técnica ela está vinculada com a Comissão de Gestão e Empreendedorismo para a gente, primeiro, formar os gestores dentro dessa ótica também das operadoras de saúde. Então a gente trabalha para formar gestores para que eles possam negociar e também entender quais são os seus direitos e suas prerrogativas perante as operadoras. Que o grande problema que nós temos na base é uma desinformação das normas, dos próprios direitos. Por exemplo, todo ano você tem que aumentar o valor do atendimento. E os fisioterapeutas não notificam as operadoras para que eles aumentem. Então hoje o CREFITO ele tem um trabalho para que estimule os fisioterapeutas a requererem esse aumento. Aí você tem clínica que está 10 anos sem aumentar, ou até abaixou o preço, que é um absurdo. Visto a inflação, né, tem que seguir no mínimo. É um absurdo. E assim, inclusive o CREFITO ele está, essa semana, né, eu não sei quando que vai ao ar, mas nós vamos para a reunião na ANS falar sobre glosas. O CREFITO está representando o Conselho Federal, o sistema COFIT-CREFITO, CREFITO 3, e aí a gente vai lá fazer a participação nessa reunião. Então, e essa Câmara Técnica também, aí é até bom os profissionais saberem, é bom que você tenha um alcance que a gente já amplia também isso. O CREFITO ele recepciona, essa Câmara Técnica recepciona as denúncias referentes aos abusos que as operadoras cometem. Então, nós estamos com um trabalho numa região do interior, aí eu não posso citar para preservar as clínicas, né? Nós estamos com um trabalho na região do interior que nós denunciamos no Ministério Público, na Vigilância Sanitária, os abusos praticados por uma operadora de saúde. Nós estamos com esse case inicial, né, para avaliar até qual é o resultado para a gente ter escala, mas constantemente o CREFITO notifica a operadora de saúde, né, tenta ajudar o profissional na medida do possível, né, para que ele possa combater esse abuso. O grande problema é que a gente tem a maior parte das reclamações, elas estão relacionadas a preço, né, do atendimento. E o preço do atendimento ele é algo definido em contrato. E o CREFITO ele não pode legislar sobre um contrato. Então, de repente, você é uma operadora e eu sou fisioterapeuta. Eu aceito um contrato com você de um preço. O CREFITO ele não pode se meter naquele contrato, porque é um contrato de duas partes, né? Então, mas existe esse trabalho da Câmara Técnica, esse trabalho ele está sendo... a gente tem tido um retorno muito positivo dos profissionais, e um dos princípios dessa Câmara Técnica é justamente letrar, né? A gente estimular os profissionais a entenderem quais são os seus direitos e prerrogativas com base nesse ecossistema das operadoras. E está dando certo, assim, a gente está tendo bastante resultado positivo. Glosas abusivas, sabe, essas coisas, glosa abusiva, não cobertura de procedimento. Imagina, você tem um paciente crônico, e aí você tem repetição, muitas das vezes, de exercício, certo? A operadora diz que aquilo não pode, e quem audita não é um fisioterapeuta. Então a gente faz uma intervenção com relação a isso. Então a gente tem tido
retorno desses casos, retorno positivo. E aí, inclusive, recomendando para os profissionais utilizarem os documentos da área exclusiva, porque o documento da área exclusiva vem com um brasão do CREFITO, então vai com um peso diferente, de repente um recibo, um atestado, um receituário, isso tem um peso diferente para a operadora, né? Que é um documento assinado eletronicamente dentro de uma plataforma do Conselho. Isso tem ajudado também os profissionais a reduzirem essas glosas abusivas. Né? Então sempre pensando nessa questão preventiva, sabe? Você falou de câmaras técnicas, agora eu não sei se é exatamente esse o nome, eu tenho que lembrar agora, mas não sei se o nome tá certo. Mas a gente tem os grupos lá, assim, tem o grupo da ONCO, cuidados paliativos, hospitalar, são câmaras técnicas também, que chama? Como que chama? Funciona assim. Os CREFITOs, eles têm os órgãos já criados pela legislação, né? Ou por normas do Conselho Federal, ou pela a Lei 6.316, que é, por exemplo, diretoria, plenário e essas coisas. Agora você imagina, estou eu lá, enquanto presidente, vem uma demanda de oncologia. Eu que estou na indústria e no comércio, eu não tenho condições de tratar aquela demanda com a técnica necessária. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um ecossistema de comissões e câmaras técnicas. As câmaras técnicas com o intuito de avaliar demandas e emitir pareceres técnicos, né? Dizendo assim, olha, uma dúvida lá. Se a gente não conseguir demandar... Posso trocar tracostomia? Aí vai para a Cris, vai para a Cris lá. Esse já tem, inclusive, comissão a Cris está na Comissão de Direitos e Prerrogativas. Aí nós temos as câmaras técnicas e as comissões. As câmaras técnicas emitem parecer técnico. Aí vai para o plenário ratifica ou não. Normalmente o plenário sempre ratifica. Porque a gente tem um direcionamento muito técnico. E as comissões, que aí nós temos as comissões de direitos e prerrogativas, que são comissões, que é o que a Cris está, né? A Cris é a doutora Cristiane, nossa conselheira no CREFITO, que inclusive construiu as diretrizes do exercício profissional do fisioterapeuta no âmbito hospitalar. Que já temos uma live aqui, uma aula dela aqui. Tem uma live, verdade. Então, se vocês perderam, já coloca lá. Cristiane, como que é? Diretrizes hospitalar do CREFITO, que já aparece aí para vocês. E a Cris, ela tem uma habilidade muito grande, porque ela atua no hospital e está com a gente no CREFITO, então ela tem essa capacidade de unificação e conhece também de gestão hospitalar, então ela uniu todos esses eixos. E o que é interessante das comissões? E aí, Comissão de Direitos e Prerrogativas, comissões de assuntos parlamentares, para a gente trabalhar os projetos de lei, comissão de gestão e empreendedorismo, para a gente formar fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e gestores, comissões de direitos humanos, para que a gente possa fazer a avaliação dessas pautas e da necessidade do nosso cumprimento enquanto profissional de saúde, do nosso código de ética. Eu estou esquecendo alguma comissão aí, depois comissão de políticas públicas, que para a gente avaliar e trabalhar demandas de saúde pública, né? E aí cada comissão tem seus projetos, né? E essas comissões, elas emitem o que a gente chama de posicionamento, né? De declaração de posicionamento, que organizam a cabeça do plenário, da diretoria, da presidência do conselho, dizendo, olha, isso aqui, por exemplo, traqueostomia, pode ou não trocar? Então a Cris vai lá e emite um documento descrevendo o porquê não pode, o porquê pode, enfim, aí eu não vou lembrar como foi o documento, mas acredito que não pode. Né? Não pode, não deve, não pode. Porque esse que é o grande problema, nós não temos padrão, né? Nós não temos padrão, e aí quando um faz e o outro não faz, o que não faz parece que ele está querendo ser braço curto, mas não é que ele não está, é porque não é função dele. Aí ele é chato, preguiçoso, ele não quer trabalhar direito. Sabe, a minha tese, isso aí é uma tese pessoal de um parênteses de Rafael. O que aconteceu? Antigamente, você tinha o médico e o enfermeiro como profissionais obrigatórios de uma UTI. Aí entra a RDC e obriga a presença do fisioterapeuta. O que a equipe entende? Isso aqui é uma tese que eu tenho, tá? De história disso. O fisioterapeuta tá aí, vamos pegar o que a gente não gosta e vamos deixar eles fazendo. Já que é obrigatório, deixa eles fazendo algumas funções que nós não gostamos. Só que por mais que pareça que a gente esteja trabalhando em equipe, quando a gente faz algo que não é a nossa função, a gente está deixando
tempo para trás daquilo que nós deveríamos estar fazendo, né? Então esse é o olhar que a gente tem. Na verdade, a gente não quer mudar, atrapalhar ninguém. A gente só quer que os profissionais eles estejam em conformidade com as regras, até porque para irregularidade você tem as sanções não só dos conselhos, mas também da legislação, né, da lei brasileira, né? Então é sempre bom, a gente tem um cuidado muito grande, assim, sempre tá alertando o profissional dessas questões, sabe? É importante. É legal todo esse sistema criado assim para sanar todas as dúvidas, para levar a informação dos profissionais que levam essas demandas, né? Pô, aconteceu tal coisa lá onde eu trabalho, eu não sei o que eu faço, eu levo essa dúvida lá e aí vai ter um posicionamento, pelo menos, né? Em relação a isso. Uma reunião, né? Faz uma reunião com a própria Cris ou outras pessoas, a Paty, que é da TO. A gente sempre permite que isso seja feito, né? É importante isso, né? Falando um pouquinho mais da gestão de vocês, Rafa, qual foi, você acha assim, onde a área que vocês conseguiram um maior impacto, talvez, das ações que vocês fizeram, ou qual foi assim, a ação que você achou que gerou mais, trouxe mais impacto, mais benefício assim, para os profissionais? Eu acredito assim, o projeto que eu acho que é o projeto mais relevante para enaltecer e reconhecimento profissional, que é o que a gente tem como prioridade, é o das cooperações técnicas, né? Nós vamos no município, a gente firma uma cooperação com o município e lá dentro do município o CREFITO ele começa a revisar o fluxo e começar a criar protocolos baseados em evidência nas relações de cuidado. São mais de 180 municípios cooperados e hoje a gente já consegue discutir salário dos fisioterapeutas a partir do resultado que eles promoveram diante dos protocolos baseados em evidência, reduzindo fila de espera de 30% a 40%. Tem município que a gente já zerou a fila de espera, abrindo concurso público. Então eu acho que esse projeto é o grande case do CREFITO. Mas do ponto de vista administrativo, eu acho que esse programa de parceiros que retorna a anuidade, essa área exclusiva que dá essas facilidades para o dia a dia do profissional, eu acho que isso tem um valor muito grande, assim, né? Fora os eventos, né? E todas as decisões, são mais de 60 ações judiciais vencidas pelo CREFITO 3 nesses anos. Então, eu acho que se eu fosse colocar em um único potinho, seria a defesa das prerrogativas e dos direitos dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Porque essa é a nossa bandeira. A preocupação do CREFITO 3 hoje não é obviamente que a gente tem essa preocupação, mas a principal é a gente ajudar o profissional a trabalhar lá fora. A ele ter condições de trabalho, a ele ter ninguém invadindo o exercício dele, ninguém enchendo o saco dele dizendo que ele não pode fazer quando ele pode. Então, e a presença do CREFITO, a gente já percebeu que a presença do CREFITO, mesmo que seja lá em Borá, que é o menor município da cidade de São Paulo que nós já tivemos, a presença do conselho, ela mitiga muito, reduz muito o risco de problema profissional. É óbvio, né? A presença do conselho para ajudar, não para atrapalhar, né? Porque, pelo amor de Deus, né? A gente já sabe como que foi no passado, não o passado recente, mas o passado lá atrás. Então eu acho que é isso, cara. A defesa do profissional pra gente é a bandeira principal, assim, que é a conquista principal da gente. Fora as outras coisas, né? O congresso, nós fizemos o maior congresso do ano passado aqui no estado, você esteve lá palestrando. O pessoal até reclamou que foi tanta gente que o espaço estava até pequeno. Nós vamos aumentar esse ano, se Deus quiser. Mas é legal isso. Um evento gratuito que os profissionais consigam ir, sabe? A gente precisa unir, a gente precisa juntar as pessoas, a gente precisa se valorizar, né? Enfim, dentro desse cenário que eu acho. É bem legal esse evento aí. Tem mais algo que você acha que vale a pena a gente comentar sobre o CREFITO ou sobre ações da gestão aí atual que vocês têm feito, planejam, alguma coisa assim? Pedir para o profissional se aproximar, estar junto, trazer as dúvidas, as críticas, os elogios, trazer para junto, né? Participar dos eventos regionais do Conselho, toda semana a gente está em algum lugar, né? Do próprio congresso, enfim, utilizar, né? Porque a gente organiza tudo pensando em tentar fazer o melhor possível. Obviamente vai ter os erros e os acertos, mas eu acho que no equilíbrio o saldo ele é positivo. Mas sempre dizendo isso, que as gestões dos CREFITOs e a gestão pública em geral, ela vai e vem.
você entra, você sai, vem outra pessoa. A gente além de construir gestões, a gente precisa construir cultura da profissão, onde o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele é o centro e ele possa dizer o que ele quer, né? E o CREFITO está preparado para ouvir e para trabalhar para entregar isso, né? Então é assim que a gente trabalha, e sempre com muita humildade e ouvindo os profissionais juntos, né? Trabalhando sempre juntos. Bom, quem quiser te acompanhar o CREFITO 3. CREFITO 3, tem o Instagram do CREFITO 3, o @CREFITO 3, tem o site crefito3.org.br. Quem quiser falar comigo, tem lá, pode mandar um e-mail lá na presidência, presidente@crefito3.org.br. Tamo junto aí nas redes, trabalhando, sempre em prol das profissões. Bom demais, cara. Obrigado aí. Imagina, pô, eu que agradeço pela audiência aí. Estamos chegando aqui no aeroporto, eu já vou colocá-lo no gate de embarque aqui já. Obrigado pela carona. Indo pro interior, hein? Indo pro interior pra gente arrebentar lá. Tá indo pra onde? Rio Preto, São José do Rio Preto. Bom, então eu vou rapidinho, tranquilo. Tranquilo. Então, boa viagem aí, cara. Obrigadão, viu? Meu irmão, mais uma vez. Obrigado. Pessoal, obrigado. Só peraí que eu vou te deixar ali na frente, senão eu vou ser multado aqui, verdade. porque agora só pode parar táxi aqui nesse lugar aqui. É verdade, hein? Aqui mudou agora aqui. E galera, não esqueçam aí de deixar aquele joinha, aquela curtida aí para as informações do Rafa, se inscrever no canal, e a gente vê no próximo vídeo. Falou! Valeu, gente.